Raio-X. Na Rádio Cartaxo. Na área da saúde, ainda estava a trabalhar do outro lado do Tejo e o centro de saúde, por exemplo, dos Foros de Salvaterra, era no pavilhão, no anexo ao pavilhão da Comissão de Festas. Em termos da área de saúde, como é que está o Concelho de Salvaterra de Magos, na vossa opinião? Como sabe, a área da saúde é de uma das áreas que não é competência da autarquia local e da Câmara Municipal em concreto. Mas há sempre disponibilidade em outras autarquias para que se avance com os cuidados na saúde para os utentes do Concelho, com alguma coisa mais que não seja com os terrenos para a construção de extensões de saúde e centros de saúde. Tempos houve, aliás, em que a própria Câmara Municipal de Salvaterra de Magos construiu alguns postos de saúde. Estou-me a lembrar do posto de saúde, por exemplo, do Granho, do posto de saúde da Glória do Ribatejo, o posto de saúde de Muge. Foram construídos, tanto quanto julgo saber, e estou a citar de memória, obviamente, porque já cá estou há 26 anos e alguns deles foram feitos nesse tempo. Foi a própria autarquia que se substituiu ao Estado e construiu aqueles edifícios, e tendo o Estado apenas dotado depois de meios humanos e de equipamentos para entrar em funcionamento estes postos de saúde. O posto de saúde dos Foros é, de facto, neste momento, uma das maiores carências que o Concelho tem, ou que no caso em concreto a freguesia tem. É uma vergonha que se mantenha a funcionar nas atuais instalações. Há efetivamente uma cedência já de anos de um terreno para que o Ministério da Saúde pudesse fazer um posto de saúde. Tanto quanto julgo saber, está em fase de projeto a execução, ou de fase final de projeto, a construção deste posto de saúde dos Foros de Salvaterra. É premente que o Governo avance para a construção, uma vez que a autarquia não se resolveu a substituir à Administração Central e talvez tenha feito bem face à escassez de meios de recursos financeiros, mas no passado foi ao contrário, foi a autarquia que resolveu alinhar e avançar, mas deixe-me que lhe diga que existe outra preocupação também ao nível de saúde do Concelho, que é a falta de médicos de família, que deixam parte significativa da nossa população sem médico de família. E a autarquia aí, olha, por exemplo, aqui no Concelho do Cartaxo, em que há falta de médicos também, porque não há disponibilidade de médicos de clínica e de família para virem para o Concelho do Cartaxo, e a Câmara Municipal está a apoiar a fixação desses médicos. Neste momento já são 3 médicos e vai aumentar para mais 2 médicos, passam a ser 5 médicos com uma compensação financeira dada pelo orçamento municipal em Salvaterra de Magos. Em Salvaterra de Magos, que eu saiba, nada foi feito nesse domínio, e se repare, isso é uma gestão proativa, ou seja, neste caso concreto e específico, e não estou a querer avaliar, obviamente, o trabalho que é feito no Cartaxo, nem me compete, nem cometo essa ousadia, mas umas gestões desse género são gestões proativas, são exatamente o exemplo que dei de que em tempos houve que a autarquia teve que avançar para a construção de instalações, antecipando-se ao Governo, por forma a que a sua população, a população do Concelho de Salvaterra de Magos, pudesse beneficiar mais cedo de uma infraestrutura de saúde como será um posto de saúde. Mas essas, aqui no Cartaxo, optaram por uma atitude ativa, uma atitude de interferir em Salvaterra de Magos. A opção tem sido, como compreenderá, se calhar por razões políticas, criticar o Governo, este ou outro qualquer, do que propriamente fazer, não é? E quanto à agenda cultural, ela passa essencialmente pelo mês em guia, Equimagos e festas do Floral, dos Touros e do Fandango. No essencial é isso, ou seja, alguns desses eventos já vêm e muito bem, de gestões anteriores e foram mantidos. As festas do Floral e o mês de enguia. Aqui em Magos foi criado mais um espaço de divulgação do Concelho por via da Equimagos, portanto é um evento que tem importância e que, portanto, há que manter numa futura gestão da autarquia, mas efetivamente o que não há, e isso é que é pena, uma programação cultural. Ou seja, não há uma política municipal virada para a cultura. Não há apoio. Repare, no Concelho de Salvaterra de Magos já houve teatro. Não há teatro. No Concelho de Salvaterra de Magos não se acarinha a criação de associações culturais e recreativas, não se incentiva, não se dinamiza. Quando a sociedade, ou quando todos nós estamos meio adormecidos, é importante que quem lidera crie as condições para
promover, para incentivar, para dinamizar. Há tanto jovem disponível, certamente, para abraçar algumas dessas funções de gerir associações, de criar uma escola de música. Está-me a dizer que em Salvaterra de Magos a autarquia, por exemplo, não dá a cana para que o pescador tente pescar? Isso era preciso primeiro que houvesse uma política cultural. E o Palmela pegou bem na expressão, com essa expressão pegou bem no tema. Ou seja, nós temos que dizer, queremos fazer cultura ou queremos fingir que fazemos cultura? Porque não é fazer cultura levar pontualmente à biblioteca alguém para falar sobre um tema qualquer. É preciso enquadrar isso numa programação cultural e ela não existe. Portanto, uma política cultural, na minha opinião, deve assentar em 3 pilares. Por um lado, incrementar, dinamizar, motivar as pessoas mais sensíveis para estes temas, seja artistas plásticos, seja fotógrafos, seja alguém da área da escultura, seja alguém da área da música, seja alguém da área do teatro. Pegar nessas pessoas, dinamizá-las, incentivá-las, ajudando-as a criar iniciativas, o artesanato também, ajudando toda essa gente a enquadrar-se numa política cultural municipal. Num segundo pilar, depois de criarmos as condições, escolas de formação nas diferentes áreas culturais, escolas de prática, ou seja, representações desse tipo de atividade cultural, a Câmara Municipal depois tem que criar as condições para dar a conhecer essas pessoas, ou seja, dar a conhecer o seu trabalho, dar a conhecer em exposições, em salas de espetáculos que não existem no Concelho, não foram construídas salas de espetáculos no Concelho que possibilitem, por exemplo, a realização de um teatro, de algo do género, e, portanto, um segundo pilar será, depois de criarmos as associações e dinamizarmos as pessoas, há então que trazer o trabalho que é produzido para a sociedade, criar o hábito de consumir os produtos locais, dar importância, dar relevo, por essa via também captar novos artistas, novas jovens que queiram envolver-se nesses projetos, teatrais ou outros, e numa terceira fase, fazer do Conselho também, na medida do possível, uma montra do que se vai fazendo no país e, por que não, até no estrangeiro. Uma das coisas que gostaríamos de fazer depois de termos esta política cultural assente nestes 3 pilares, uma das coisas que confessamos, ponderamos e que queremos provavelmente fazer, vamos ver se conseguimos, seria uma bienal, por exemplo, de arte e cultura no Concelho de Salvaterra de Magos. Raio-X na Rádio Cartaxo.